Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Depois de começar o vídeo, nos papai deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte comentando aí sobre o Flamengo, né, que enfrenta hoje o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Vai falar um pouquinho aqui sobre a escalação e falar também sobre o mercado da bola do Flamengo aí, né, que contratou aí informações de jornalista Michael, né, que deu adeus lá ao Hilal e tá vindo pro Flamengo. Nesse vídeo vai também repercutir também sobre a Libertadores, onde o Flamengo venceu o primeiro jogo com o Bolívar e vai enfrentar o segundo jogo fora de casa. Então assistam ao final e não perca nada nesse vídeo. Sem mais enrolações. O que falta para que o atacante seja anunciado como reforço do Flamengo? Posso contar para vocês que entre Flamengo e Michael a coisa deu uma bela avançada, a ponto de o paparazzo rubro-negro, influenciador que cobre as coisas do Flamengo, ter contado que o Michael já contratou um transporte, um guincho, para levar sua caminhonete, que fica em Goiânia, para o Rio de Janeiro. Trata-se de uma RAM blindada de muitos milhares de reais. Bem bonito o carro, por sinal. Pois bem, o Michael é esperado no início da próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato, mas o Flamengo ainda adota um tom cauteloso, tudo para evitar qualquer tipo de anúncio antes de Michael e Al Hilal rescindirem de fato seu contrato. O Michael chegou a tratar a partida desse sábado, que terminou com o título do Al Hilal, a equipe dele, 4-1 em cima do Al Nassr. O Michael jogou como titular absoluto, embora não tenha marcado gols e dado assistências, foi super ovacionado depois da partida. Ele está deixando o Al Hilal por decisão do clube saudita, que vai usar a vaga do Michael para inscrever o Neymar, que está recuperado de contusão. Embora Jorge Jesus quisesse a continuidade do Michael, com quem o Al Hilal tem contrato até janeiro. Então o que o Flamengo está pretendendo? Vamos aguardar a rescisão automática do contrato, de forma amigável, sem trocar os pés pelas mãos, sem atravessar o samba, para não gerar problemas com o time saudita. Diante da rescisão oficializada, aí sim o Flamengo vai poder dizer que está tudo certo. Há uma reunião agendada entre os representantes do Michael e os representantes da equipe saudita para esse domingo, para a confecção da assinatura da rescisão do contrato de forma amigável. A partir daí, o Misha está livre para fechar com o Flamengo. Nicola, então quer dizer que ainda não há negociação, pelo contrário. Entre Flamengo e Michael está tudo bastante avançado. Eu já havia contado para vocês pela manhã que vários dos outros pretendentes saíram fora da disputa. O Corinthians, o Grêmio e o Cruzeiro nem fizeram proposta, depois da pedida de 5 milhões de euros por temporada ou 2 milhões e 300 mil reais. O Neon SC, time da segunda divisão do futebol saudita, acaba de contratar um atacante da seleção egípcia. Para a última vaga de estrangeiro, eles se incomodaram com a demora do Michael para responder a uma proposta espetacular, que poderia chegar a 4 milhões de reais por mês, incluindo bônus. Diante desse cenário, tudo se encaminha para que o Michael vire reforço rubro-negro, mas nesse momento, por conta dessa questão burocrática envolvendo Michael e Al Hilal, a cautela é super importante. Vou contar para vocês quanto o rubro-negro fica da grana com as vendas de Wesley para a Atalanta, Fabrício Bruno para o Rennes da França. Posso assegurar para vocês que o valor líquido dessas negociações, excluindo parceiros, percentuais e tudo mais, será de 162 milhões e meio de reais, duas excelentes vendas. O Wesley vai jogar na Atalanta, operação de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. 16 milhões de euros fixos hoje equivalem a 96 milhões e 600 mil reais. O Fly é dono de 90% dos direitos, ou seja, vai embolsar 87 milhões nessa operação. Os outros 4 milhões de euros que podem elevar esse negócio para 24 milhões de reais estão atrelados a metas. Uma meta de 1 milhão de euros quando ele completar 20 jogos, tem mais 1 milhão de euros quando a Atalanta ganhar qualquer título, tem outro 1 milhão de euros com vaga na Liga Europa e mais 1 milhão de euros se o time chegar pelo menos até as oitavas de final da Liga Europa. O negócio do Fabrício Bruno foi fechado em 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros em bônus. 12 milhões e meio de euros hoje equivalem a 75 milhões e meio de reais. O Flamengo é dono de 100% dos direitos econômicos do Fabrício Bruno, porque quando o comprou do Red Bull Bragantino, ele pagou a multa rescisória. Importante contar também que o Flamengo conseguiu que o Rennes assuma 100% do mecanismo de solidariedade. O Flamengo precisaria desembolsar 5% dessa operação com clubes que ajudaram na formação do Fabrício Bruno.
Graças a essa negociação, vai caber ao clube francês o pagamento desse valor. Ou seja, vão sobrar para o Flamengo os 75 milhões e meio de reais. Com mais um destaque importante, quando ele é comprado do Red Bull Bragantino, o clube investe 15 milhões e 600 mil reais, um baita negócio mais um, feito pelos homens do departamento de futebol rubro-negro. Falar de Wesley, negócio fechado, venda fechada nesse sábado, tudo acertado entre clubes, no caso Flamengo e Atalanta, e o Wesley também. O Wesley já foi comunicado da venda, inclusive a Atalanta já trabalha na logística dele. O Flamengo só fez um pedido para ele ficar à disposição contra o Botafogo nesse domingo e contra o Bolívar na quinta-feira. Inclusive, nesse domingo, contra o Botafogo, o Wesley será titular. O Varela vai ser poupado, o Wesley vai jogar de titular. Ele fica à disposição do Flamengo nesses 2 jogos e a tendência, existe uma chance muito boa de ele viajar direto da Bolívia, lá no dia 22, quando o Flamengo encara a Bolívia, direto para se apresentar à Atalanta, o seu novo clube, fazer exames, assinar o contrato de 5 anos que ele vai assinar. Detalhes da venda: 16 milhões de euros de maneira fixa, que serão pagos em 3 parcelas. 6 milhões de euros à vista, até 5 dias após a assinatura do contrato, 4 milhões de euros no dia 30 de outubro de 2024 e 6 milhões de euros no dia 31 de agosto de 2026. Então o Flamengo recebe 2 parcelas ainda esse ano e uma em 2026. Para mim, um parcelamento maravilhoso. Em 2026, se a gente for parar e analisar a economia, como é que está, é capaz do euro estar ainda mais valorizado e o Flamengo receber um valor ainda maior futuramente. E os 4 milhões de euros em bonificação, como eu já falei aqui para vocês, são metas bem acessíveis. Acho que o Flamengo fez uma venda sensacional, 20 milhões de euros no lateral direito, o Wesley. E além disso, tem a cereja do bolo. Sabe o que eu acabei de descobrir antes de iniciar a gravação desse vídeo? Que, além dos 16 milhões de euros fixos, 4 milhões em metas super acessíveis, o Flamengo ainda vai ter direito a 10% de mais-valia em uma futura venda de Wesley e pode ser 15% de mais-valia se a venda for igual ou maior a 45 milhões de euros, o que não é nenhum absurdo, tá? A verdade é essa. Se a gente for analisar os valores das vendas de jogadores de clube para clube lá no futebol europeu, isso aí é tranquilão de acontecer, tranquilo, ainda mais se o Wesley se destacar com a camisa da Atalanta, e tem chance disso acontecer. O estilo de jogo da Atalanta atualmente ajuda demais o estilo de jogo do Wesley. É por isso que a Atalanta queria muito o Wesley, e é por isso que eles vão pagar esse valor absurdo pelo lateral direito, o Wesley. Vamos falar agora de Michael, assunto principal do vídeo, o último assunto do vídeo. É o seguinte: eu sei, tem muitos veículos, jornalistas, cravando Michael de volta ao Flamengo. Ou pessoas mais cautelosas dizendo bem encaminhada a situação. O que eu sei é o seguinte: o Flamengo, sim, fez uma proposta ao Michael, com um contrato de pelo menos 3 anos. A proposta está com o Michael, só que o Flamengo enfrenta a concorrência de outros clubes do mundo árabe. Não sei de quais países e quais clubes. Foi isso que uma pessoa, tanto da diretoria do Flamengo quanto do staff do jogador, me disse. Outros clubes da Arábia também fizeram proposta. E o Flamengo vai se reunir com o jogador nesse domingo, ou no máximo segunda-feira, com os empresários do atleta, para poder definir essa situação. Tanto o Flamengo quanto o Michael, seus representantes, têm pressa para resolver a situação. Porque o Flamengo intensificou o interesse em Michael após a lesão, obviamente, do Cebolinha. Porque eles entendem que o Michael chegaria para suprir a ausência do Cebolinha em 2024. O Cebolinha só volta em 2025 e há sempre a incerteza de como o atleta vai voltar, quanto tempo vai demorar para se tornar novamente o jogador que ele estava sendo antes da lesão. Então o Flamengo tem pressa para resolver, o empresário do atleta está lá em Riad, onde aconteceu o jogo de hoje, inclusive, do Michael com a camisa do Al Hilal contra o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. Inclusive, o time do Michael venceu de 4-1 de virada. Michael participou, se eu não me engano, até do 3º gol. Ele participou da jogada. Espera aí que eu recebi um documento aqui, deixa eu ver se é importante. Não, não é importante não. Então, o Flamengo tem sim interesse. Não está fechado, há um otimismo muito grande no Flamengo para conseguir essa contratação. Existe um otimismo também por parte de pessoas que comandam a carreira do Michael,
porque entendem que o Michael quer retornar ao futebol brasileiro nesse momento. Mas, inclusive, essas pessoas falaram o seguinte: Vene, e se o Al Hilal voltar atrás e fizer uma proposta milionária para o Michael renovar? O contrato dele vai até dezembro desse ano. Ou seja, ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. Mas não é o que ele quer. Se for para sair, ele quer sair agora. E existe até um pré-acordo com o Al Hilal para ele sair agora. O Al Hilal não iria se opor a isso, muito pelo contrário. Mas o que eu sei nesse momento é isso. Existe sim uma conversa com o Michael, com seus representantes, e lembrando a boa relação do Michael com o Flamengo, aquele acordo de cavalheiros que o Michael fez com o Marcos Braz, quando o Michael foi vendido pelo Flamengo ao Al Hilal, que se ele fosse voltar ao futebol brasileiro, ele daria prioridade ao Flamengo. Exemplo, se o Grêmio fizesse uma proposta para ele, para comprá-lo, e o Al Hilal tivesse aceitado, o Michael iria ligar para o Flamengo, para o Marcos Braz, no caso, e ia falar: olha só, recebi essa proposta aqui, vocês têm interesse em me contratar? Então, nesse momento, a prioridade dele é o Flamengo, se ele voltar ao futebol brasileiro, obviamente. Mas eu vou ser mais cauteloso, eu não vou cravar que o Michael está de volta. Eu acho que as chances são grandes, são boas, mas ainda não teve o acordo, a assinatura, nada disso, aquele aperto de mão, ó, estamos fechados, a gente vai voltar para o Flamengo. Não teve isso ainda. Pode ter na reunião que vai acontecer amanhã ou no máximo segunda-feira, porque, repito, as duas partes têm muita pressa para resolver essa situação. Para quem não se lembra, o Michael, ele disputou com a camisa do Flamengo 105 jogos, fez 23 gols entre 2020 e 2021 e foi jogador extremamente importante com o Renato Gaúcho. Na minha opinião, com o Renato Gaúcho, o Michael foi o principal jogador do Flamengo. E assim, por incrível que pareça, na época ele era até reserva, mas sempre que entrava, nossa, ele destruía, jogou muita bola mesmo, tanto é que ele foi vendido ao Hilal por uma boa quantia. Aí depois veio Marinho, o resto da história vocês já sabem. Beleza? Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o jogo de hoje, né? Depois a gente vai falar sobre os reforços, as contratações. Sobre o jogo de hoje, o Flamengo enfrenta aí o Botafogo, um jogo aí direto ao título brasileiro, visto que o Botafogo está em segundo colocado e o Flamengo está em terceiro com um jogo a menos, né? Visando o Campeonato Brasileiro, o Flamengo vencendo esse jogo se torna segundo colocado, porque o Fortaleza venceu ontem, né? E está com 43 pontos, né? Flamengo, não, tá 44. O Flamengo pode chegar, na verdade o Fortaleza tá 45, o Flamengo pode chegar a 44 pontos, né? E passando o Fortaleza, passando o Botafogo ainda com um jogo a menos. Então esse Flamengo, esse jogo é decisivo para o Campeonato Brasileiro, né? E a escalação para esse jogo, né, contra o Botafogo está da seguinte forma: Rossi no gol, né? Na zaga aí tem aí 4 opções, né? Léo Pereira, Davi Luiz, Ortiz e Fabrício Bruno. Provavelmente o Ortiz ele faça aí a volância meio de campo, né? Mas vamos lá, laterais. Ayrton Lucas ou Léo Pereira pode fazer também a lateral esquerda. Varela, né? E Wesley pode fazer a direita, né? Talvez pode ser o último jogo de Wesley, né? Aí se despedindo. Meia, Gerson, Rascaeta e Alan. Alan pode pintar aí, a não ser que Ortiz faça a função dele, né? A torcida pede muito que Ortiz faça a função de Alan, que ele não está muito bem. E lá na frente é Bruno Henrique, Carlinhos e Luiz Araújo. Então, esse é o time do Flamengo, é um time bom, que pode ganhar esse jogo sim, né? Botafogo também vai com time, vai poupar, né? Time reserva, porque ele tem um confronto direto contra o Palmeiras. Venceu de 2-1 o primeiro jogo, mas o segundo jogo é lá no Allianz Parque, então eles vão com cautela e vão poupar muitos jogadores, né, para o jogo de volta e não ser eliminado lá no São Paulo, né? E sobre reforços do Flamengo agora, né, já falar que Michael, né, já está fazendo mudanças, né, para o Rio de Janeiro, já mandou o seu carro, né, de Goiás para um reboque, né, para mandar para o Rio de Janeiro, um carro blindado que ele tem lá. Então tudo indica que ele já está, né, acertado com o Flamengo, né. Só falta ele vir para o Brasil, visto que ele ganhou o campeonato ontem, né. Deve estar se despedindo lá do time e vindo para cá, né, junto com seus empresários, para acertar tudo com o Flamengo, porque o Flamengo precisa de um reforço urgente, né? E o jogador já deixou claro que sua prioridade é voltar para o Brasil, é o Mengão. Então ele vai ser um ótimo reforço aí para o Flamengo nesses próximos jogos aí, um jogador excelente nas pontas aí. Qual a sua opinião, torcedor? Tá confiante? Deixa sua opinião pra gente aqui, seu palpite pro jogo de hoje. Meu palpite é 1-0 Mengão, frente ao Botafogo.
Agora valeu e até o próximo vídeo.